Olá, vamos fazer uma análise aí do NPP proposto aí pela Petros em substituição ao PED 2015. Em primeiro lugar, assim, eu quero pedir desculpa aí pela qualidade do som, justificando aí que a gravação está sendo feita direto aqui no laptop e ele gera um ruído, né? Eu não sou nenhum profissional nessa área, né? Estou fazendo aí as coisas para nos ajudar a entender o que está acontecendo aí no nosso fundo de pensão. Então, me perdoe por esse ruído. Mas eu, como o objetivo já foi dito, né? Nós precisamos entender o que está acontecendo com a Petros. Então, através dessa análise, a gente pode ter uma ideia. Eu vou estar lendo esse material, e esse material, quero esclarecer que foi pego diretamente no website do NPP, da Petros. Então, é documentação, baseada na documentação oficial da Petros, né, para não ter nenhuma distorção. Eu vou estar lendo e fazendo um comentário de acordo com o meu entendimento, né? Então, é bem assim, bem simples, nada profissional, mas dá para se ter uma ideia. Então vamos ao assunto. O Conselho Deliberativo, instância máxima de governança da Petros, né, aprovou um novo modelo de equacionamento e algumas mudanças no regulamento de planos do Plano Petros do sistema Petrobras, para repactuado e não repactuado. O novo PED foi constituído com base em uma proposta do GT paritário, grupo de trabalho integrado por principais entidades representativas dos participantes, juntamente com a Fundação Petros, né, no caso. Também foi marcada por um amplo debate com entidades representativas e dos participantes, né, e patrocinadores. Inclusive foi apresentado em diversas rodadas de encontros presenciais com participantes. Bom, o que eu entendo aqui? Primeiro, que ela deixa claro que o NPP não é um novo plano, mas sim um novo método para cobrança do déficit. Então, deixa... Mas não é um novo plano, mas ao mesmo tempo vai ter alteração no regulamento. Então, algum dano vai trazer para nós, alguma perda teremos em relação ao que nós temos hoje. Nós vamos ver aí mais para frente se isso é ruim, se é uma grande perda ou não, né? Porque existem perdas e ganhos com esse novo método. E ela deixa clara, que ou pelo menos tenta deixar claro, de que tudo isso está sendo feito com o nosso consentimento. Nós participamos, nós opinamos, não é verdade isso. Porque, veja bem, no meu entendimento, o sindicato não nos representa na questão de Petros. O sindicato é um órgão representativo dos empregados, né, que estão na ativa, na Petrobras. Então, ele tem lá a sua força, tudo, e é muito importante a existência do sindicato. Não estou aqui combatendo o sindicato, mas ele não tem direito a nos representar num contrato que é individual. Eu tenho um contrato individual com a Petros, então ele não tem uma procuração minha para me representar. E as associações que ela diz aqui que ouviu, por exemplo, a Ambep tem 32 mil associados e fez uma assembleia para ouvir os seus associados. É verdade, mas tinha 120 pessoas. Isso representa os 32 mil? Não representa, né? E o senhor Bruno, que é o presidente hoje atual da Petros, ele foi em algumas reuniões do sindicato, que lá tinha alguns representantes. Isso é verdade também, mas está longe de ser
uma representação significativa de todos nós, né? E nós já fizemos documentos aí dizendo que nós não somos de acordo com isso da maneira que está sendo feito. Mas vamos dar sequência aqui e vamos ver o que mais temos pela frente. O novo PED tem o objetivo de reduzir o impacto financeiro das contribuições extraordinárias no orçamento mensal de grande parte dos participantes e dar mais sustentabilidade aos dois planos. Neste website, onde a gente pegou esse documento, estão reunidas as principais informações sobre esta nova alternativa, que abrange os DEF 2015 e 2018, além de incorporar o resultado de 2019. Bom, essas palavras aqui, às vezes, ela pode nos iludir, né? Porque muitos de nós já foi iludido na época da repactuação. Foi dito para nós, olha, vocês têm que repactuar para que não tenha déficit. Se você repactuar, não vai ter mais déficit. E muitos, 75% repactuou, e agora, em 2015, 2018, vem esse déficit gigantesco. Então, não dá para acreditar que esse novo método vai dar estabilidade para o plano. Não tem como saber, né? Só vai ter como saber depois de gerido o plano. E as pessoas que gerem o plano hoje não são as pessoas, posso dizer, desonestas, mas não têm a confiabilidade. Por quê? A confiabilidade nossa para com eles está abalada. E aqui também fala assim, além de incorporar o resultado de 2019. Que resultado é esse? Não foi apresentado para nós o resultado. Foi um superávit? Ou deu déficit? Até agora não foi apresentado o balanço da Petros. Então, pode ter melhorado, sim, mas eu não sei qual é o resultado. Então, é duvidoso as coisas. O novo modelo difere do PED 2015 por ter alíquota única de contribuição extraordinária, em vez de alíquota escalonada de acordo com a faixa salarial, ambas propostas considerando a situação do participante no plano, ativo ou assistido. Estender o tempo de cobrança para vitalício, em vez de 18 anos. E por instituir uma contribuição extraordinária mais alta, de 30% sobre o 13º benefício. Esta mudança se une a outras alterações, como o estabelecimento de um novo critério para o cálculo do valor de pecúlio. Então, eles estão mudando, né, a taxa de contribuição, vinha cobrando aí uma taxa alta para alguns, né, e vai mudar, vai ser um percentual igual, entre aspas, porque já existe uma diferença aí. O repactuado tem uma taxa e o não repactuado tem outra taxa diferente, uma taxa maior para quem não repactua. Isso é injusto também, porque o nosso plano, ele é um plano paritário, né? Paritário e mutualista. Nós temos que pôr o dinheiro lá e tirar de acordo com a regra que nós contratamos. Agora eles vêm, dividem massa, dividem não sei o quê, faz uma bagunça e agora põe para os não repactuados um percentual maior. Isso não está certo. Nós temos que lutar aqui para uma coisa mutualista. Nós vamos estar olhando mais para frente, e eu já li, mas vamos comentar lá na frente, a questão de quem está aposentado e quem está na ativa. A discrepância que é isso daí. É uma loucura. Algumas mudanças. Cálculo de benefício desvinculado do INSS e reajuste pelo IPCA. Bom, isso já é para quem é repactuado. Só serão aplicados a participantes sem direito adquirido, que são apenas os ativos, que não
estiver aposentado pelo INSS até o dia anterior da aprovação das mudanças pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC, e seus futuros pensionistas participantes em BPO são considerados como direito adquirido. Também tem direito adquirido aposentados, pensionistas e ativos que se aposentarem pelo INSS até o dia anterior ao da aprovação das alterações pela PREVIC, assim como seus beneficiários. Estes, desde que atendam às demais condições de elegibilidade do plano. Bom, aqui eles estão dizendo o seguinte: olha, você que está aposentado, não se preocupe, você tem direito adquirido, que é interessante, a Petros reconhecer direito adquirido. Ela reconhece direito adquirido em cima do último estatuto, mas ela não reconhece direito adquirido da época que você aposentou. Por exemplo, quem se aposentou antes de 2001, que não tinha lei 108, 109, também tem um direito adquirido lá, ela não reconhece isso. Quem se aposentou com outros regulamentos tem direito adquirido, mas ela não reconhece. Ela quer dizer que ela é boazinha reconhecendo direito adquirido do último regulamento, né? Que é a divisão de massa aí com os pré-70. Agora, para quem está na ativa, meu Deus, tem um monte de alteração. Por exemplo, quem está na ativa e não repactuou, ela está repactuando na marra, né? Porque ela está realmente mudando toda uma condição. E isso não está certo. Nós temos aqui que lutar também por aqueles colegas que estão na ativa. Porque muitos de nós, às vezes, a gente pede para que eles lutem por nós, façam greve por nós, mas na hora agora da gente dar a mão aqui e dizer, não, nós estamos juntos, o plano é mutualista, você tem o mesmo direito, porque você, digamos que você vai se aposentar no meio do ano, julho, e esse novo regulamento seja aprovado em maio, você perde por meses um benefício que você pagou a tua vida laboral toda. Não é justo isso. Então nós temos que pensar nisso. Também foram aplicadas mudanças nos regulamentos necessários para garantir o equilíbrio econômico e financeiro atuarial do PPSPR e não R, bem como para a adequação da Resolução 25 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração das Participações Societárias da União, de 2018. Além disso, foram feitas adequações à reforma da Previdência, sem as quais não seria possível a aprovação pelos órgãos fiscalizadores. Bom, aqui eles estão querendo se enquadrar na lei, né? Então, deveria ser uma coisa boa. Mas o que acontece? A lei sempre nos prejudica, né? Sempre está fazendo algo que... Eles interferem na Petros, né? Eles interferem na governança da Petros, mas na hora que dá o déficit, não, nós não temos nada com isso, vocês é que deveriam ter visto, como diz o senhor Paulo Guedes, né? Nós deixamos a Petros chegar no que chegou. Não é bem verdade que nós deixamos. Eles puseram, eles que eu digo, a União, né? Não o senhor Paulo Guedes, mas a União, representada por outros governantes, colocaram pessoas que não souberam fazer, ou fizeram intencionalmente, não sei, coisas que não deveriam ter sido feitas, e hoje nós estamos com esse déficit gigante para pagar. E a solução que eles dão não é repor aquilo que foi danoso para nós, mas sim por lei, para a gente cumprir, né? E daí vem com alteração, NPP e outras coisas, como uma solução milagrosa para nós. Além do novo PED, o Conselho Deliberativo também aprovou a redução das metas atuariais dos planos repactuado e não repactuado, o repactuado para 4,43 mais o IPCA e 4,37 mais o IPCA, né? Então, para o não repactuado. Esta medida foi
apontada como necessária pelas áreas técnicas e reduzir o risco de novos déficits. Bom, aqui a gente precisa falar um pouquinho sobre novos déficits. Eles estão dizendo assim que não vai ter novo déficit. Por quê que não vai ter novo déficit? Como no modelo que tem hoje. Porque o déficit que der vai ser equacionado na alíquota de que você paga, né? Porque a tua alíquota daqui para frente vai ser variável. Então você hoje paga 10% com esse déficit, digamos, né? Se vier mais um déficit, vai para 10,5%. Então vão sempre corrigindo a tua alíquota para cobrir o déficit. Então você não vai ver falar mais em déficit, você vai ver só em alteração da tua alíquota normal, né, ou extraordinária aí, para pagar os débitos. Então nós temos que estar sempre muito atento, olhando bem, entendendo o que a Petros está fazendo para nós. E o Conselho Deliberativo é o órgão máximo que a gente tem de governança, né? Então é ele que manda na Petros. Então hoje, né, a gente elegeu aí uma dupla, né? Mas tem lá outras pessoas que têm demonstrado interesses de encobrir o passado nosso, né? Então temos que estar apoiando os conselheiros eleitos aí por nós, né? E cobrando firmemente. Eu sei que é uma questão difícil para os conselheiros novos, mas se eu puder dar um conselho aqui para vocês, conselheiros novos, é o seguinte: cumpra a lei. Cumpra a lei. Vocês têm que estar afiados na Lei 108 e 109, né? No artigo 202 da Constituição. Isso vocês têm que saber de cor. E as outras documentos que regularizam essa questão. Porque senão você vai entrar em problemas e nós vamos cobrar na justiça por erros cometidos. Agora, se você trabalhar de acordo com a lei, você vai estar inocentado lá na frente, porque nós estamos de olho. Nós vamos cobrar isso. E não é uma ameaça. Não é uma ameaça. É uma realidade. Você já sabe que nós estamos cada vez mais organizados e entendendo um pouco mais daquilo que é nosso direito. Então, fica o aviso, né? Eu não estou muito incomodado com o seu voto, mas desde que o seu voto seja baseado na lei e no nosso direito. Se você estiver votando lá para agradar a diretoria porque você está montado numa autoridade, saiba que nós vamos cobrar de você. Bom, eu tenho muito respeito por todos, os que nós elegemos e também os que foram eleitos pela área sindical, enfim, mas vamos estar cobrando. Estas mudanças ainda dependem da aprovação da Secretaria de Coordenação de Governança das Empresas Estatais, a SEST, órgão supervisor da Petrobras e da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, que fiscaliza o setor. Bom, o que eu tenho que comentar sobre esses dois órgãos aí? Agora mudou o governo, eu não sei como é que está funcionando lá. Mas, no período passado aí, que gerou esse déficit, eles sempre fizeram o que foi apresentado para eles, porque era uma turma que estava tudo junto. Não houve fiscalização. Porque se tivesse havido fiscalização, eles teriam tomado providência. E nesse sentido, tanto a Previc quanto a SEST, e esses dois órgãos que representam a União, são responsáveis pelo déficit na nossa fundação. Porque não fizeram nada. Ficaram lá sentados, não analisaram os relatórios que foram reprovados, enfim, foram assinando tudo que caía lá como tudo bem. Então, meus amigos, nós temos que começar a cobrar da União, através desses órgãos aí,
responsabilidade, né? E eu defendo isso para que nós possamos bater firme nessa situação e responsabilizar aí o governo federal por isso, né? Porque foi em outros governos passados, mas hoje, né, é como um condomínio. O síndico que está atual é que tem que responder pelas coisas que o síndico passado fez, né? Agora, o síndico passado pode ser responsabilizado na justiça também, né? Mas o dano causado tem que ser reparado pela União, né? Bom, vamos fazer agora um intervalinho aí para a gente entrar numa outra parte, né? Vai ser no mesmo vídeo, mas só aí para a gente tomar uma água e tal, e iniciar a gravação na sequência. Bom, dando sequência aí ao nosso estudo. As principais mudanças, né, do PED 2015 para o novo PED aí, que é o NPP. Então, aqui nessa coluna do meio aqui, 2015, e depois o em vermelho ali, a nova proposta. A contribuição extra, né, no 2015 era a alíquota escalonada por faixa de renda e situação do plano, ativo ou assistido. Então era esse pagamento alto para uns e menor para quem ganha menos. Quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Agora não, vai mudar por uma alíquota única determinada pela situação no plano, ativo ou assistido, né? Tem uma diferençazinha também. A contribuição normal. No 2015, alíquotas não mudam e são escalonadas por faixa de renda. E agora no novo, alíquota flutuante, apuradas anualmente segundo critérios atuariais. Então aqui é que está aquela jogadinha que eu falei lá atrás. Ah, não vai ter déficit? Claro que não, né? Não é que não vai ter, mas se tiver, ajusta-se a alíquota flutuante, né, que é a contribuição normal, com uma alíquota flutuante, conforme foi apurado no ano, né? Se o ano deu déficit, tudo bem. Se deu superávit, pode ser. Eles nunca dizem vai diminuir. Não, pode diminuir, tá? Então, as pegadinhas das palavras que a gente vai ver lá na frente, né? Então, hoje, se der um déficit na Petros, apurar, ela tem que pedir autorização para a Previc para implantar. E a Previc tem que aprovar esse déficit, essa cobrança. Como vai ser feita, de acordo com as regras. Com o NPP, não precisa mais disso. Deu déficit, automaticamente ajusta as alíquotas flutuantes. Então, para mais ou para menos, né? Então, você já está automaticamente autorizando. E essa mudança vai acontecer no regulamento, tá? Então, é bem importante isso aí. Parece uma coisinha bem simples, não, mas é bem importante. O abono do 13º de benefício. Mesmo a alíquota de contribuição extra incide sobre o 13º, isso no PED 2015, né? Por exemplo, o que você está pagando hoje de PED, você vai pagar no 13º também, é como um salário a mais, né? Então, você tem um desconto do teu PED 2015 mensalmente, no 13º vai descontar o mesmo valor. Agora, no novo, no NPP, a alíquota diferenciada de contribuição extra, 30% sobre o 13º de benefício. Então, eles vão meter a faca, quer dizer. E você vai ver lá na frente que esses 30% vai ser muito maior. Você vai perder praticamente o teu 13º, porque é sobre o valor da Petros, né? E somando com o INSS. Então, o que vai vir aí? Pecúlio, o valor variável. Hoje, o pecúlio, são 60%, 15 vezes 60% do que você recebe da Petros, né? Somando o INSS. 15 vezes. Então, isso aí corresponde mais ou menos a 9 salário integral.
E a mudança é assim, vai para 2 vezes o salário de cálculo, tanto para os ativos como para os assistidos. Por que isso, né? Vai ser 2 vezes 60% do teu salário Então, de 15 cai para 2 vezes. Então, é um baque danado. E aqui tem uma jogadinha que eu não sei responder, mas eu coloco como um questionamento. Bom, o déficit que nós temos hoje, de 30 e poucos bilhões, é um déficit atuarial, e que o que é o déficit? Eles levam em consideração tudo o que a Petros tem que pagar durante a tua vida, né? Então, no cálculo entrou, né, que a Petros tem que te pagar o pecúlio de 15 vezes. Esse é o cálculo que foi feito para gerar o déficit. Agora, eles estão tirando isso do déficit, né? Porque de 15 vezes está caindo para 2 vezes. Só que o déficit integral não diminuiu. Deveria ter diminuído, porque ela não vai ter que pagar mais 15 vezes, ela vai ter que pagar 2 vezes, né? E aonde é que aparece isso? Não aparece. E ninguém sabe responder isso daí. Talvez eu possa estar errado, mas eu tenho essa dúvida, né? E é bom você também ter, né? Precisamos cobrar isso dos conselheiros para ver o que eles dizem a respeito disso. A duração do equacionamento, né? O PED aí, 18 anos. E agora é vitalício até o pagamento do último benefício ou até a eliminação do déficit, né? Bom, pode diminuir do tempo vitalício? Pode, mas tem que eliminar o déficit. Bom, como é que você vai saber se eliminou o déficit se você não conhece nem o que gerou, né? Você acha que eles vão dizer chegar para nós um momento lá, ó, acabou o déficit, né? Então nós precisamos estar atentos e começar a cobrar, e aí nós temos que já pensar nas próximas eleições para conselheiro, de votar em gente nossa, né? Em gente comprometida com a gente, porque esse pessoal que está lá, aí, com exceção daqueles que nós elegemos, eu tenho dúvidas, porque eu acho que eles estão muito interessados em cobrir os danos causados, porque esses danos que nós estamos vivendo aí hoje foram dirigentes colocados lá pela Ambep, pela FUP. Então eu não confio nesses caras, mas fica aí para você analisar, né? Nas próximas eleições nós temos que pensar muito bem nisso daí. Outras mudanças: cálculo de benefício. Benefício considera a média aritmética do salário de cálculo dos últimos 12 meses, adicionada à fração proporcional a parcelas não estáveis que geram contribuições nos últimos 60 meses. Então, benefício considera a média aritmética do salário de cálculo dos últimos 12 meses. E eles adicionam a fração proporcional, né? Por exemplo, você pegou um cargo de gerência aí, você tem uma fração proporcional. E vai mudar para que maneira? Benefício considera a média do salário de participação dos últimos 36 meses. Olha lá, de 12 para 36 meses. Inclui 3 parcelas de gratificação de férias e excluindo as parcelas referentes ao 13º salário. Então, o que acontece aí? O cara que está na ativa, né, ele vai levar uma paulada muito grande. Eu realmente sinto dó, né? Mas eu não quero só sentir dó, eu quero que a gente tenha consciência de fazer alguma coisa por esses nossos colegas, porque eles pagaram que nem nós, e vão sair, nossa, uma média de 12 meses e agora vai para 36 meses. Complicado. Mas isso não vai afetar quem já está aposentado. E às vezes aí
corre o perigo da gente ficar olhando só para o nosso umbigo. Isso não me afeta, não tem nada com isso. Mas afeta aí em torno de 9 mil colegas que estão na ativa. 9 mil pessoas. Mas não é uma questão de afetar ou não, é uma questão de justiça. Nesse país nós precisamos aprender a lutar pela justiça e não só pelo nosso umbigo, né? Porque quando a gente luta só pelo nosso umbigo, é complicado. Não é uma nação, não se faz um país, não se faz uma civilização assim, né? Nós precisamos lutar pelo que é justo e o que é certo, e isso é que nós temos que cobrar. Bom, vamos em frente. Desvinculação do INSS. Concessão depende do INSS e suplementação considerada o seu valor. Concessão depende do INSS e suplementação considera o seu valor. Não entendi muito, mas vamos lá. Vai mudar para assim: concessão de benefício independentemente do INSS. Adoção da unidade de referência, UR, INSS hipotético, no valor de 4 mil em janeiro de 2020, atualizando pelo IPCA para determinação do valor da suplementação. Isso aqui também é o que vai pegar aí os nossos colegas da ativa, né? Eles vão mudar o valor aí do INSS, não é mais em cima do que você pagou, o valor máximo é de 4 mil, considerando, né, janeiro de 2020, e que será atualizado pelo IPCA para a determinação do valor da suplementação. Aí que vão ver o que vão suplementar, né? Não é mais uma complementação. Então, o pessoal da ativa precisa se debruçar muito em cima desse assunto aqui, porque é de suma importância, é mais um prejuízo que você está levando aí, mas não impacta, né, quem já está aposentado. O reajuste de benefício. Benefício do repactuado são ajustados pelo IPCA e o do não repactuado será reajustado igualmente ao concedido pela patrocinadora à categoria. Então, hoje, a gente vive isso daí, né? Quem não repactuou recebe o aumento de quem está na ativa, e quem repactou é IPCA. Não tem surpresa aí. Vai mudar. Benefício futuro de participantes ainda não aposentados pelo INSS, tanto no repactuado quanto no não repactuado, serão reajustados pelo IPCA. O que eu disse lá atrás? Quem não repactuou e está na ativa vai ser repactuado agora forçosamente. Então, mais um prejuízo para quem está na ativa, né? Então, eu não sei se a gente vai ver lá na frente, mas eu vou comentar aqui para não esquecer, tá? O reajuste de quem é repactuado, presta bastante atenção nisso aqui. Por exemplo, se o ano de 2020 der 5% de inflação e o IPCA for 5%, você vai ter um reajuste de 5%, tá? Beleza. Quem é não repactuado vai ter o aumento que a patrocinadora der. Digamos que deu 5%, a patrocinadora deu 4%, na negociação conseguiu 4%, você vai receber 4%. Quem é pelo IPCA vai receber os 5% que deu, tá? Que deu o IPCA. Então, o não repactuado teria um prejuízo aí de 1%. Tá? Mas digamos o seguinte, que o IPCA de 2020 deu negativo, deu menos 3%. Você que é não repactuado, que é repactuado, não vai ter aumento nenhum, vai ficar em 0, entendeu? E quem é não repactuado vai receber o da ativa. Digamos que deu menos 3%, ela não dê nada de aumento,
não vai receber nada. Então, o aumento do repactuado e não repactuado, igual, zero. Só que tem um detalhe: quem é repactuado vai ficar devendo menos 3 para o ano seguinte, porque o IPCA deu negativo, deu menos 3. Você vai ficar devendo. Você naquele ano não recebeu nada, mas ficou devendo menos 3. O não repactuado não recebeu nada, mas não ficou devendo nada. Tá? No ano seguinte, digamos que dê mais 5 o IPCA. Você estava devendo 3, que é repactuado, você estava devendo 3, então você vai receber 2% de aumento. Ok? Porque vai descontar os 3 que você estava devendo. E quem não é repactuado, deu 5, a patrocinadora, digamos que deu 5, ele vai receber integralmente os 5, porque ele não ficou devendo nada. Então, isso aí a gente tem que entender. Tá? Então, é mais uma perda que os nossos colegas da ativa vão sofrer. Então, vamos em frente. A contribuição extra. No PED 2015, as contribuições extras seguem as mesmas regras da tabela adotadas pela Petros para contribuições normais, ou seja, alíquotas escalonadas de acordo com as faixas salariais, modelo similar à utilizada para o cálculo do imposto de renda. É como se o salário de contribuição ou benefício de pessoa fosse dividido em 3 partes, e sobre cada uma delas incidisse um percentual de desconto. Essas partes serão divididas de acordo com o teto de contribuição do INSS. Acho que no slide seguinte a gente vai estar vendo a tabela. Assim, a parte da renda que vai até metade do teto do INSS sofre incidência de uma alíquota, aquela que fica entre meio teto e um teto. Tem outras alíquotas e, sobre a parte da renda que supera o teto do INSS até o teto da Petros, há um terceiro percentual. A contribuição extra é o resultado da soma desses 3 descontos. Desta forma, a contribuição extra aumenta a média que o salário-benefício fica maior, gerando um percentual de desconto diferente para cada faixa de remuneração. O novo PED, o modelo é outro, mais simples. Há uma alíquota para ativos e outra para aposentados e pensionistas, conforme a tabela abaixo. Está aqui a tabela de contribuição extraordinária. Para os repactuados, a situação assistido ou ativo. O repactuado, ele vai ter 12,05%. E se ele tiver na ativa, 10,56%. O não repactuado, 13,59%. E se ele tiver na ativa, 12%. Bom, aqui tem alguns questionamentos que precisa de explicação. Primeiro, por que o não repactuado tem que pagar mais do que o repactuado, já que o plano é mutualista? Então, é uma coisa que a gente tem que lutar. Mas aqui, nesse ponto aqui, o não repactuado que está na ativa, vai pagar 12. E o repactuado que está na ativa vai pagar 10. Aqui a pergunta é a seguinte: poxa, se com esse NPP todos não repactuados vão ser repactuados na marra, por que ele vai pagar 12? Ele não deveria pagar 10,56 também, já que ele vai passar para a mesma situação? Então, você que está na ativa tem que cobrar isso da Petros, das pessoas que estão no sindicato, alegando ser vosso representante, porque você está sendo ferrado, meu amigo, em todos os sentidos. Se você é não repactuado e está na ativa, você, lamentável, mas está numa situação muito complicada.
muito complicada, né? Pela minha análise, né? Será que eu estou errado? Será que eu estou enxergando coisas diferentes? Mas é o que está aí na tabela, né? É importante ressaltar que, após a atualização dos cálculos, essas alíquotas de contribuição extraordinária ficam menores do que aquelas apresentadas durante o período de negociação do novo PED, o que reduzirá ainda mais o impacto financeiro do equacionamento no orçamento dos participantes. Isto foi possível graças ao bom resultado dos investimentos no ano de 2019. Bom, dá a entender aqui que teve superávit em 2019, mas não dá para comentar isso daqui porque realmente a gente não recebeu aí o balanço, né? Até novembro tinha déficit, né? O de dezembro eu não vi, então não dá para comentar. Contribuição normal. Sem as mudanças propostas no novo PED, a contribuição normal tem alíquota fixa escalonadas por faixa de renda. O salário de contribuição ou benefício é dividido em 3 partes de acordo com o teto de contribuição do INSS e sobre cada uma delas incide um percentual de desconto. Desta forma, o benefício é definido e as contribuições também. Isso dá margem a desequilíbrio porque a contribuição fixa impede o atuário de recalibrar o percentual para mais ou para menos, conforme a necessidade do plano. Isso aí é aquilo que a gente estava comentando lá atrás. Mas tua contribuição normal foi acordado. É 14 e pouco, né, que foi mudado lá em 92, se não me engano. E é isso que você paga, essa é a tua contribuição normal, e isso vai te dar um direito. Agora, o que eles estão querendo mudar? Ah, não, agora deu déficit, vai para cima, deu superávit, vai para baixo, então deixar por conta deles a cobrança disso aí, né? Você não tem poder nenhum lá dentro da peça de gerência, tudo que eles fizerem, e eles te dão, ó, se der lucro é nosso, se der prejuízo vocês pagam. É mais ou menos isso, tá? Porque não dá para esperar outras coisas desse pessoal. Conceitualmente, um plano de benefício definido tem que ter contribuições flutuantes para suprir as necessidades futuras do plano. Com a adoção do novo PED, as alíquotas serão flutuantes, apuradas segundo critérios atuariais. Assim, a contribuição será ajustada anualmente para suprir as necessidades do plano, de acordo com os resultados dos cálculos atuariais. Em suma, você, cada ano, pode ter a sua contribuição normal corrigida para cobrir eventuais besteiras, que não é tão eventuais assim, que esse pessoal que está lá faz, entendeu? Você está dando um cheque em branco para eles, façam o que vocês quiserem, que depois no final do ano a gente acerta a conta e eu pago, tá bem? É isso que está, nós estamos acertando aqui. Pode. Esse negócio de conceitualmente, o plano de benefício tem que ter contribuição, não é verdade. Porque se fosse verdade, o plano teria nascido assim. Se fizeram um plano e quando eu entrei nele não era assim, e eu paguei a vida inteira por um plano diferente, eu quero um plano diferente. Eu quero o plano que eu paguei. Não quero o plano de conceito. O conceito se muda. Entendeu? Eu quero um plano de princípios. Porque princípio não se muda. Agora, conceito, hoje é um, amanhã você pode mudar. Não estou aqui para deixar vocês ficar mudando conceitualmente as coisas conforme vocês querem. Então, nós somos uma categoria e contratamos um plano, né, definido, com regras claras, que vocês e a União, através dessas leis, que vocês entram lá no Congresso e alteram ao bel prazer, né? Porque onde tem dinheiro tem poder. Mas nós estamos reagindo e vamos reagir. O abono do 13º
No PED 2015, a alíquota de contribuição extra que incide sobre o 13º é exatamente igual às demais feitas ao longo do ano. Ok, é isso mesmo. No novo PED, o esforço de contribuição, que esforço? Os acertos, né? Devia ser aqui, os acertos feitos, o esforço de contribuição para o equacionamento é maior sobre o 13º benefício. Assim, o participante aposentado e o pensionista pagará uma contribuição normal e extraordinária, esta última com alíquota diferenciada. O desconto da contribuição normal incidirá sobre o valor bruto do benefício. Normal. A PETS, o benefício da PETS, né? O valor bruto do benefício da PETS. A contribuição extraordinária terá uma alíquota diferenciada de 30% e também incidirá sobre o valor bruto do benefício da PETS. Entendeu aí? Você vai pagar sobre o seu 13º contribuição normal. Digamos que seja os 14%, mas vai ser mais, porque agora vai entrar isso aí, digamos que seja de 25%. Eu não sei qual é, tá? Então, você vai pagar 25% sobre o valor bruto do benefício Petros. E mais 30% sobre o benefício Petros total. Então, não é 50% sobre o benefício, não, é 50%, né? Digamos, 20 mais 30, 50. Se for 25, eu acho que eu falei 25, né? Então daria 55. Então, meus amigos, é do valor bruto, daí vai ter tirado aí imposto de renda e outras coisas mais que você sabe que tem. Então, o que vai sobrar para você? Quase nada. Se nada, se você não ficar devendo, tá? Porque vai depender aí ao correr dos anos, porque essa flutuante, normal flutuante, ela vai subindo, pode ir subindo, né? Então, é complicado. O pecúlio. O pecúlio é um valor pago de uma só vez aos beneficiários do participante falecido na condição de ativo ou aposentado. É como se fosse uma indenização de seguro de vida. Não há cobrança de imposto de renda sobre o valor do pecúlio. Pelas regras atuais do repactuado e não repactuado, no caso do participante ativo, o valor é calculado de duas formas: 15 salário básico ou 15 vezes 60% do salário real de benefício, média dos últimos 12 salários de cálculo. A Petros paga o valor mais alto. Se a morte tiver ocorrido por acidente de trabalho, o valor pago pela fundação dobra. Se o participante falecer na condição de aposentado, a Petros paga 15 vezes 60% da renda global, Petros mais INSS. Isto equivale a 9 vezes a renda global, INSS mais Petros, do mês anterior ao falecimento do aposentado. Então, é uma grana boa. A alteração do regulamento aprovada juntamente com o novo PED limita o valor do pecúlio a 2 vezes a remuneração global para assistidos, Petros mais UR para os participantes sem direito adquirido e Petros mais INSS para com direitos adquiridos. E a 2 vezes o salário de contribuições para ativos. Então, mudou bastante. Nós já comentamos isso aqui lá no passado, né? Então, sempre uma grana preta fora do bolso. Além daquele comentário que eu fiz de que não sei se esse valor que a Petros não vai pagar mais, né, assim que aprovado, foi deduzido do déficit, que não aparece lá.
Aliás, eles não apresentam conta de nada do que fazem. Duração do equacionamento. O prazo de pagamento de contribuições extraordinárias relativas ao PED 2015 é de 215 meses. Quando o PED 2015 foi implementado, a legislação previa que o valor a ser equacionado fosse amortizado em até 1,5 vezes a duração do plano. Ou seja, o tempo médio estimado para o pagamento de benefício, no caso de PPSPs, isso daria 18 anos. A partir de outubro de 2018, a Resolução 30 do Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC, passou a permitir que o prazo desse tipo de cobrança se tornasse vitalício, até o pagamento do último benefício ou até a eliminação do déficit, desde que o valor integral do déficit fosse equacionado. Este aumento de prazo permite que o impacto da contribuição extra na renda mensal do participante seja reduzido. Quer dizer, estica-se o prazo, encolhe-se a prestação, né? E tira dinheiro de outros benefícios, né, que a gente teria. E veja que a questão de quem está na ativa, ele vai ter uma perda significativa. Por que isso daí? A gente precisa entender o porquê. Tem um porquê. Porque a expectativa de vida desse pessoal que está na ativa é maior do que a nossa que já estão aposentados. Se o cara está trabalhando ainda, é porque ele está com uma idade abaixo da nossa, 50 e poucos anos, ou 60, no máximo 60. Né? Então, eles vão tirar direitos de quem ficaria mais tempo sendo beneficiado pelo fundo. O cálculo de benefício. Esse daqui o cálculo do benefício de suplementação de aposentadoria muda apenas para participantes ativos, sem direito adquirido. É claro, porque quem já está aposentado não tem mais cálculo, já tem o direito adquirido. Ou seja, aqueles que não se aposentaram pelo INSS até o dia anterior à aprovação do novo regulamento do plano PET pela PVIC, de acordo com as regras do novo PET. Conforme o atual regulamento, para calcular o benefício, a PET faz uma série de contas, sempre limitadas ao teto do seu plano. O cálculo da suplementação tradicional busca a média aritmética dos 12 últimos salários de cálculo, imediatamente anterior à data do início do benefício PET, né? Data do início do benefício PET, DIB. O salário de cálculo contém apenas as parcelas estáveis da sua remuneração. Salário básico mais anuênio, periculosidade e vantagem pessoal de acordo coletivo e RMNR. Então aqui cai fora aquela questão de turno. Se, por exemplo, o cara é do administrativo, vai para turno, o cara pegou um cargo de gerência por um período, isso tudo cai fora, né? Para garantir que alguma parcela não estável ao seu salário, sobre o qual você tenha contribuído nos últimos 60 meses, imediatamente anterior à data de início do benefício PET, seja refletida na sua aposentadoria. A PET verifica o chamado salário de participação desses últimos 5 anos e a Fundação calcula este ganho para que isso seja refletido no seu benefício. Bom, eu vou colocar aqui um pensamento meu, né? Acho que nesse ponto aqui, da questão das parcelas não estáveis, está certo, né? Porque no passado teve muita gente que se aproveitou disso, fez um monte de hora extra, foi para turno, foi para, digamos, cotur, ou sei lá, cargos de gerência e para se beneficiar na aposentadoria. E aqui está corrigindo isso. Beleza. Mas o fato de mudar de 12 meses para 36 meses, eu já acho isso aí uma sacanagem muito grande para quem está na ativa, né? Porque a regras não pode mudar durante o jogo.
Para atender à resolução 25 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participação Societárias da União, e garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, o cálculo de benefícios será feito com base nos últimos 36 meses. Uma sacanagem tão grande. Eu acho que não tem que, essas resoluções tem que garantir o seguinte, garantir o contrato que foi feito. Se a regra era 12 meses, por que agora, na hora que o cara vai ter o benefício, vai para 36 meses, né? Isso significa que no momento de calcular o benefício que será concedido, a Fundação vai levar em consideração uma média corrigida dos 36 últimos valores do salário de contribuição, incluindo parcelas estáveis e não estáveis. A nova fórmula de cálculo do benefício não afeta aposentados, pensionistas nem ativos já elegíveis ao benefício PET. Também não afeta participantes em BPO. Atinge apenas os participantes que não estão aposentados pelo INSS. Talvez essa questão aqui de não atingir o BPO é porque tem alguns dirigentes lá que estão mexendo com isso, que tem, né, além de repactuar, migrou para o outro plano 2 e fez BPO. Então, ele tem que se proteger, que se ferre os outros, né? E vocês sabem aí de quem está nessa situação. É só ver os vídeos aí na internet que você vai ver quem é que está nessa situação. Desvinculação do INSS. A desvinculação do INSS só vale para participantes ativos sem direito adquirido, ou seja, aqueles que ainda não recebem benefício e que não se aposentaram pelo INSS até o dia anterior à aprovação pela Previc do novo regulamento do plano, de acordo com as regras do novo plano PET. Então, quem está na ativa, né, repactuou na marra. Pelo regulamento atual, a concessão de benefício do R e no NR depende da concessão do benefício de mesma espécie pelo INSS. A PET suplementa o valor pago pela Previdência Oficial, ou seja, a PET completa a diferença entre o valor pago pelo INSS e o patamar acordado no momento da adesão ao plano. E está sujeita ao teto, um limite máximo de remuneração global. Com o novo PED, os repactuados e não repactuados serão desvinculados do INSS. Esta é uma determinação da resolução 25 da CGPAR de 26 de 12 de 2018, que estipula a desvinculação dos valores de complementação, suplementação de aposentadoria do valor do benefício pago pelo regime geral de previdência social do INSS. O que é isso daí? É simplesmente assim, vou desvincular você do pessoal da patrocinadora. Por quê? Para vender a patrocinadora, para privatizar tudo, enfim, está liberando ela de todos os compromissos, né? Você fica preso somente ao INSS e a Petros. Não tem mais nada a ver, nenhum vínculo com a patrocinadora, né? E quem não repactuou e já está aposentado, ainda mantém um vínculo, pelo menos correção do teu salário é igual o que a patrocinadora der para a ativa. Com a desvinculação do INSS foi estabelecida uma unidade de referência do plano, que fixa um valor único para 4.000 em janeiro de 2020, que substitui o valor individual pago de fato pelo INSS. Este valor único, que será reajustado anualmente pelo IPCA, representa a média do valor dos benefícios concedidos pelo INSS aos participantes assistidos do plano repactuado e não repactuado. Com base neste valor, a PET suplementará o necessário para alcançar a remuneração global, INSS mais PET, do participante, além do limite do teto de 27 e pouco para inscrito até 82,
e 18.300 e pouco para o inscrito a partir de 82. Valor referente a janeiro de 2020. A desvinculação do INSS não afeta aposentados, pensionistas nem ativos já elegíveis ao benefício PET. Também não afeta participantes em BPO. Atinge apenas os participantes que estão na ativa e ainda não estão aptos à aposentadoria e seus futuros pensionistas. Então, até aqui, né, você percebeu bem que o grande problema do NPP, o grande problema, é de quem está na ativa, né? Seja ele repactuado ou não. Então, é muito complicado. Hoje os benefícios, né, o reajuste de benefício, hoje os benefícios do repactuado são reajustados pelo IPCA e os não repactuados seguem o reajuste concedido pelo patrocinador da categoria. Com o novo PED, a alteração do regulamento, não haverá mudança para quem já está aposentado ou pensionista. Também não haverá alteração na forma de correção do benefício PETOS para ativos com direito adquirido, nem para seus futuros pensionistas. Para futuras aposentadorias de participantes que não se enquadram na definição de direito adquirido, os benefícios, tanto do repactuado quanto do não repactuado, serão reajustados pelo IPCA. O mesmo acontecerá com as futuras pensões de benefício de participantes sem direito adquirido. A vinculação do reajuste ao índice do plano é uma determinação da Resolução 25. Então, aqui temos que prestar o seguinte atenção. Quando você morrer, né, o teu assistido aí, teu dependente, vai passar a receber pelo IPCA, né? Vamos ver aqui bem direito, de benefício, IPCA, o mesmo acontecerá futuras pensões, aí, tá vendo? Com as futuras pensões de beneficiário, de participantes sem direito adquirido. Aqui eu estou em dúvida, mas eu levanto essa questão. Talvez quando você morrer, o teu beneficiário aí, a pensão do teu beneficiário aí vai ser pelo IPCA. Mas vamos estudar melhor isso. Para os participantes sem direito adquirido, o reajuste de benefício PET será anual, segundo o IPCA. Esta regra vale inclusive para participantes do NR. Entendeu? Então vamos ler de novo. Para os participantes sem direito adquirido, o reajuste do benefício PET será anual e segundo o IPCA. Esta regra vale inclusive para os participantes do PPSP-NR. Então é aquilo que a gente já comentou. Quem não se aposentou está ferrado, no meu entender, né? Pode ser que você que não se aposentou ache que isso seja uma coisa boa, né? Tomara que você pense assim, porque senão você vai ficar muito triste. Atenção, só terá direito adquirido o participante cuja data do início do benefício do INSS, registrada na carta de concessão do Instituto, seja até o dia anterior ao da aprovação das alterações do regulamento do novo plano, pela Previc, que será publicado no Diário Oficial da União. Para garantir o direito adquirido, desde já, a autorização de dados cadastrais é essencial. Se você já se aposentou pelo INSS, informe a PETOS o valor, o tipo de benefício que você recebe. Acesse o portal PETOS, vá para a área de participante, clique em autoatendimento, cadastro, dados pessoais e atualize as informações. Quanto vou pagar? Quanto eu pagarei? Aqui é um quadro comparativo, né? Se você tem um benefício, aqui é benefício de PETOS, né? Está tirado o INSS, tá? Recebe 5 mil, até 5 mil, né? Você vai ter uma contribuição normal de 138, uma extraordinária, aqui
eu tenho essa tabela aqui só para o NR, porque eu sou não repactuado, então eu não tenho acesso aos repactuados. Então, os repactuados, você entra no site, lá no website do NPP, e você vai ver a tua tabela diferente, porque o teu percentual é outro, tá? Então, aqui é o percentual para NR. E, então, se você teria um 5 mil, então, o teu benefício cai para 481. E assim por diante, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Quem recebe 25 mil, ó, vai cair para 18.602. Então, é para você ter uma ideia de como vai ficar aí o teu benefício Petros. E aqui eu entendi, né, que é sem o INSS, né? Mas posso estar equivocado também, porque no site lá não diz nada sobre isso. Pagamento das liminares. Se você foi beneficiado com liminar, está aqui o quadro de como você pode pagar. Parcelamento por expectativa de vida, né? E parcelamento em até 10 vezes e à vista. Então, você tem que optar por isso daí. Eu vejo alguns comentários nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, de que você não deve se manifestar com relação a isso se você for contrário ao NPP e se você tem intenções no futuro de mover alguma ação contra o NPP. Se você concorda, se você realmente acha que está tudo certo, aí você tem essa opção aí, né? Analisa e vamos em frente. Bom, gente, esse é o final, né? A gente viu aí, tenho lá as perguntas e respostas também, que se você quiser entrar no website, eu não vou pôr aqui porque são bastante coisa e daí é mais pessoal de cada um. Mas em suma, é isso. A Petros está propondo isso aí para nós e nós temos que ver se isso é bom ou não, né? E depende de você concordar ou não, ela vai implantar, né, se a Previc aprovar. Não é isso a questão. Mas ela fez toda aquela jogada para dando um cunho de que nós aprovamos isso através dessas associações representativas. E no meu caso, eu deixo bem claro que não. Eu não passei procuração para nenhum sindicato me representar e não me representa, né? E também eu não sou filiado a nenhuma associação. Meu único vínculo é com a Petros, né? Então, se a Petros queria saber minha opinião, ela deveria perguntar para mim. Não tenho nenhum representante eleito, nenhum advogado, nada que me representa. Quem me representa junto à Petros sou eu. E para mim você não perguntou, né? Então, se você tivesse feito uma questão opcional, eu poderia dizer sim ou não. Como foi a repactuação, né? A repactuação aderiu quem quis, né? E eu não aderi, então não quis, não. Aí está certo. Agora você vem com essa maneira aí e acha que a gente tem que engolir isso daí, né? Então eu repudio, né? E cobro da Petros, até porque estava vendo aí também a questão do regulamento. Você não cumpriu, a Petros, né? Não cumpriu as leis, as orientações para definir. Você vai ver aquele quadro de é lastimável, né? Você não consegue entender. Ao passo que você deveria colocar só os itens que realmente iriam mudar, e em negrito aquilo que mudou e a justificativa do item. Você fez em bloco, tudo muito complicado. Mas é isso, gente. Um abraço a todos. Fica aí para vocês analisarem isso daí tudo.